Abra a sua Bíblia aonde, irmão? Esse é o quarto dia do nosso trabalho de oração. Você que não veio durante a semana, está vindo hoje. Nós vamos orar 30 dias, de segunda a sexta, 1 hora de joelho, 10 minutos de louvor e 20 de palavra e 1 hora de oração. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19. A seguir, até o versículo 25, irmãos. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois que seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Podeis assentar, irmãos. Esta é a minha terceira palestra com vocês, terceira palestra com vocês. Ontem o pastor Júnior falou aí, em outra parte do livro de Tiago, da carta de Tiago. Eu vou seguir a linha de raciocínio que eu estava propondo, que as coisas da vida são vindo para mudar a nossa vida, mas não é Deus quem nos tenta e nos prova, são as coisas da vida mesmo, o dia a dia da nossa vida, e vem para nos mostrar a nossa insuficiência. Nós somos incompletos ou imperfeitos, e a vida nos torna perfeito, o Cristo nos torna perfeito no nosso caminhar cristão dia após dia. Essa foi a minha primeira palestra, e nós falamos que quem não sabe lidar com essa questão, que ele possa, então, buscar de Deus orientação, graça de Deus na sua vida, para que ele possa aprender o que fazer no meio do seu viver diário. Ou seja, problemas virão, dificuldades virão, provações, tentações, as quais as nossas tentações, elas são produzidas pelos nossos desejos, e usar os desejos de forma errada. Ter desejo não é pecado, mas quando eu uso o desejo de forma errada, eu cometo pecado, sim. Por exemplo, desejo de alimentar e desejo de sede, ter sede, e desejo de sono, dormir. Isso não é pecado, mas se eu alimentar demais é pecado de glutonaria, e se eu beber água demais, eu vou compor o meu corpo, vou estragar os meus rins. Se eu dormir demais, a Bíblia chama de preguiçoso, Então, já é pecado, preguiçoso é pecado. Então, desejo não é pecado, mas o extrapolar dos desejos, sim, é pecado. E eu expliquei essa questão, E nós chegamos num ponto que nós devemos não deixar que o diabo nos atraia ou nos seduz pelos nossos desejos. Todo mundo tem desejo e todo mundo tem vontade de alguma coisa, porém deve-se conter-se, Deve conter-se. E aí Tiago leva todo esse bojo aqui de transformação, porque a carta de Tiago é uma carta escrita de vida prática cristã. Tem muitas pessoas que não entendem isso, mas ela é uma vida prática cristã
diária. Tiago pega a vida cristã, sai da parte teórica e conduz ela para a prática. E essa carta vem exatamente desta forma. E por isso eu quero falar com vocês hoje sobre a prática da palavra. Como que eu vou, então, conseguir entender para mudar a minha vida? Como que eu vou conseguir ter sabedoria para entender as minhas imperfeições? Ou para mostrar o que eu sou imperfeito? Eu preciso conhecer, então, a palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia Sagrada. Eu preciso ou conhecer ela ouvindo, ou conhecer ela estudando. A palavra, ela vem exatamente para nos transformar, moldar a nossa vida. É por isso que ele fala na questão de que o homem ele seja pronto para ouvir, porque tem 2 ouvidos, tardio para falar, paciente para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não muda nada, né? A ira do homem não molda nem a si próprio, não adianta a sua ira, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Aí eu quero que você pare aqui no versículo 21, põe aí, meu filho, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Irmão, olha para mim aqui. Ou meu coração está cheio de impureza, ou meu coração está cheio de maldade, ou meu coração está cheio de pecado, ou ele tem a palavra. Os dois ao mesmo tempo não correspondem à verdade. Se eu estou caminhando por um caminho de pecado, é porque me falta o plantio da palavra, o plantio da Bíblia. Se a Bíblia não é guardada no meu coração, facilita a indução ou a atração que o diabo usa para nos seduzir e nos tirar da presença de Deus, por falta da palavra. Eu preciso de ter conhecimento bíblico, eu preciso ter conhecimento da palavra. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmão, e ele não quer Bíblia, fatalmente ele não será cristão e não chegará no céu. Se ele não querer Bíblia, olha, irmãos, tudo na igreja, tudo na igreja, todas as coisas da igreja é regido pela palavra, é regido pela Bíblia. Aqui pode ter revelação, pode ter profecia, aqui nos dons espirituais, língua estranha, mistério, como dizem as pessoas, mas se não for regido pela palavra, nada disso tem nenhum valor e surtirá nenhum efeito. A palavra é que faz o julgamento de todas as coisas. Quando eu preciso mudar a minha vida, eu não tenho que procurar nas pessoas para eu mudar a minha vida, eu tenho que procurar na palavra para mudar a minha vida. Se eu preciso aprender algo sobre Deus, eu não preciso estar buscando isso na internet, buscando isso no Google. Não, eu preciso simplesmente ler a palavra, buscar a palavra de Deus. Quando eu vou buscar na palavra soluções para a minha vida, nasce então uma transformação. Olha, buscai, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, em outra tradução, enxertada em vocês. Essa palavra que ela gera em você uma nova vida. Coloca para mim o versículo 18, para você ver como que Tiago está escrevendo. 1:18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da criatura. Nos gerou de novo, nos trouxe agora pela palavra. Essa palavra enxertada, gerar em nós, refazer em nós, é gerar, irmão, que vem naquela condição de começar a vida, de começar de novo a vida. E esta palavra implantada em nós, ela traz à nossa vida uma nova vida, uma vida diferente daquilo que esperamos ou cremos. Para que eu possa entender, irmão,
Quando o crente não gosta de Bíblia, de palavra, quando o crente não gosta de igreja, de ouvir a palavra, ele não é transformado. Dia após dia, a vida dele é coberta pelo pecado. A prática do pecado é constante, é direto, é constante na vida, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra é ela que faz a divisão, o que é certo, o que agrada, o que não agrada a Deus. É a palavra que faz essa separação do nosso dia, no caminhar do nosso dia. Eu estou falando de vida prática diária. No nosso dia, quando você depara com algo, certo ou errado, a palavra julga isso. Como que julga? É a ferramenta usada pelo Espírito de Deus. Então, para que eu possa mudar de vida, para que eu possa seguir o caminho da salvação, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Irmão, se você está vivendo uma vida trancado, eu vou dizer trancado, porque tem pessoas que desculpa a comparação, quem já andou de carroça sabe do que eu vou dizer. Tem pessoas que parecem que tem uns tapas no rosto, igual cavalo de carroça, irmão. Ele marca um rumo na vida e leva sem ter nenhuma preocupação com agradar ou não a Deus, se serve ou não ao Senhor. Ele não sabe julgar as coisas para saber se aquilo agrada ou não ao Senhor. Por exemplo, irmãos, coisa simples do dia a dia. O que vem primeiro? Nós ou Deus? O que vem primeiro, irmão? Nós ou Deus? Deus. Mas na nossa vida tudo vem primeiro é nós, e não Deus. Deus é segundo. Entre eu assistir uma partida de futebol e a ceia, quem vem primeiro? Hã? Não, partida de futebol. Vai jogar o Brasil amanhã na hora da ceia. A ceia de manhã ele vai jogar das 8h30 às 10. Eu não sei nem quanto tempo tem uma partida de futebol mais, acho que é isso mesmo. E você acha que a igreja vai ter muitas pessoas ou poucas pessoas, irmão? Poucas pessoas. Qual o valor da ceia? Qual o significado da ceia? O que a ceia traz para mim, irmão? O que a ceia me ensina? O que a palavra me ensina sobre a ceia? Eu estou colocando um assunto corriqueiro da vida cristã. Corriqueiro, algo normal da vida cristã. As pessoas não passam a olhar e falam, não, peraí. Tudo na minha vida é bom, mas quando começa a fazer separação entre eu e Deus, eu fico com Deus e deixo aquilo que está me separando. O que faz isso? A palavra. A palavra enxertada em nossa vida, ela nos transforma, nos molda, nos ensina, nos cria, nos gera de novo, nos alimenta. A palavra enxertada em nós faz você ter sabedoria. Olha, é através da palavra que você descobre as suas falhas, os seus defeitos, a sua incompletude. Você consegue entender isso através da palavra. Agora, se não leem a palavra, como que vai descobrir, irmão? Como você vai saber que um desejo na sua vida está fora do normal? Que um desejo está extrapolando o limite natural e que chegou a hora de você controlar esse desejo? Você vai descobrir isso pela palavra. Você vai conhecer isso pela palavra. Olha aqui, ó. Portanto, despojando de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com paciência, com mansidão. Recebei isso. Aceitai isso. Aceite a palavra com alegria. Porque na maioria das vezes, quando a palavra vai contra a nossa vida, irmão, nós preferimos ignorá-la. Vamos à frente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Irmãos, o que é somente ouvinte? Se o que eu ouço não me transforma,
Se o que eu leio não muda a minha vida, eu sou só ouvinte. Se eu sou cristão, crente, aceitei Jesus como Salvador da minha alma, e não muda o meu caráter, a minha natureza não muda, eu sou só ouvinte. Simplesmente ouvinte. Você vai, talvez não vai dar tempo de eu chegar lá, aí você vai no capítulo 2, aí ele vai falar sobre fé e obras. Vou dar só uma pincelada para você entender, quando ele diz assim, olha, que não pode dizer que tem fé se não tiver obras. Vai quase um contraponto contra Paulo no livro de Romanos, que Romanos fala que não precisa de obras, mas de fé. Paulo está falando de um assunto e Tiago está falando de outro. Tiago está falando da vida prática. Paulo está falando da salvação. A salvação não depende de obras. A vida prática depende de obras. Você quer ver como depende de obras? O camarada aceita Jesus. As pessoas só descobrem que ele é crente quando as atitudes dele é transformada. Se as suas atitudes não mudam, o camarada é contador de contos imorais, piadas imorais no serviço, ele aceita Jesus e continua contando piada imoral. Ele é cheio de chacorrice no serviço, mas quando aceita Jesus, continua sendo. E eu pergunto, aonde está a sua fé? Ninguém vê ela. As pessoas veem as obras, as práticas, as ações. Tiago está falando disso, ele diz, olha, não adianta você dizer que tem fé, mas essa fé não opera nada, não transforma, não molda, não muda. É o marido que a mulher convive com ele há 20 anos indo para a igreja e ele é a mesma pessoa. É a mesma ignorância, a mesma atitudes imorais, o mesmo comportamento indecente, dentro de casa, fora de casa, e já está há 10 anos. Isso eu falo para obreiros, que é presbítero, que prega, mas quando chega em casa, a sua vida, o seu caráter não molda. Isso é palavra, irmão. Que fé é essa que eu exerço ela, que digo que tenho? Que Deus é esse que eu falo que eu tenho? E esse Deus não molda, não muda a minha vida, não me transforma. Porque na maioria das vezes eu estou esperando que Deus desça do céu e corte a minha natureza ruim. Não, Deus te revela na palavra. Deus mostra na palavra, irmão. E se eu conheço a palavra e não mudo, então eu não conheço a palavra. O que Tiago está dizendo? Então a palavra não tem efeito nenhum na sua vida. Isso quer dizer que você não plantou nada no seu coração. Não tem nada aí. Então, ouvinte e não praticante é perca de tempo. É perca de tempo, irmão. Você convive com pessoa murmuradora, irmão? Crente que murmura por tudo. Murmura por tudo. Se tem carro, murmura, se perde o carro, murmura. Se tem casa, murmura, se perde a casa, murmura. Se tem comida, murmura. Se não tem comida, murmura também. Se tem carne, murmura porque tem carne, não tem a outra carne. Ah, não, eu não queria carne de porco, eu queria carne de gado. Se tem carne de gado, murmura porque não chegou carne de frango. Se tem carne, fala, mas eu queria, não era só carne, queria verdura. Murmura por tudo. A palavra vem para moldar esse caráter. Pastor, mas tem muitos anos que está na igreja e não muda. É porque não ouve a palavra. Ouvinte, não praticante. Perca de tempo. Aí quando ele fala assim, olha, é como a imagem que você vê no espelho. Olha para mim, irmão. Eu não vou dizer a mulher, eu vou falar o homem. O homem, quando ele chega no espelho, que ele se olha, não vou dizer todos, né? Que agora tem uma turminha aí que rapa a sobrancelha e pinta a unha e faz base na unha e pinta os canecas. Eu estou falando de homem, irmão. Sabe o homem, aquele camarada que chega no espelho para se arrumar?
ele chega, coloca a camisa, puxa de um lado, puxa do outro. Se ele está com a camisa do lado de fora, ele estica ela aqui embaixo, que eu já sei que todo homem é assim, dá aquela esticada aqui do lado aqui, dá aquela olhada e sai. Se você perguntar para ele como está, ele fala, tá bom. Mas como está a sua roupa? Não sei. Mas você não olhou no espelho? Olhei. Mas guardou na mente? Não. Não. Você já observou que a mulher passa 2, 3, 4 horas em frente ao espelho e quando sai de lá, ainda te pergunta como é que está? Não é, irmão? Não lembra, a mente não lembra como viu no espelho, irmão. A Bíblia é um espelho, quando você olha, você se vê. Cabe a você observar os detalhes ou não. É você que observa os detalhes. Se você não observa os detalhes e não consegue gravar a sua imagem, olhar e dizer, não, a minha imagem está meia torta, pelo que eu leio aqui, eu preciso moldar aqui a minha imagem. É você que faz isso. Quem se olha no espelho e vê os defeitos é você, não é os outros, só você se vê no espelho. Porque o outro não precisa olhar você no espelho. Então, quando você olha na palavra, ouve ou ler a Bíblia Sagrada, cabe a você analisar a sua imagem. Está boa ou está ruim? A sua imagem está perfeita ou não? Se você está vendo distorção na sua imagem, é porque você precisa moldar segundo a palavra de Deus. Amém, irmão? Não dá para mim seguir muito, mas eu não quero que você seja um praticante, um ouvinte não praticante. Faz uma análise quanto tempo tem que você lê Bíblia e ouve Bíblia, e faz uma análise o que mudou na sua vida. Aí você vai começar a entender o que eu estou dizendo. Amém, irmão? O último versículo aqui, que é o versículo 25, ela diz assim, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade. Tem gente que acha que lei não traz liberdade. Lei restringe, lei é opressora. Lei traz liberdade. Você quer ver como é que lei traz liberdade? Olha para mim. Por que existe lei no país, irmão? Porque lei traz liberdade. Sem as leis no país, virava bagunça, ninguém tinha liberdade para nada. Você imagina que você saiu de carro de casa e não tem nenhuma lei de trânsito. Nem pare, nem rotatória, nem sinal vermelho, não tem lado direito ou lado esquerdo. Você conseguiria andar no trânsito goiano, irmão? Conseguiria ou não, irmão? Então a lei traz liberdade, você sai de casa e vai aonde você quer, porque existe lei. Sem lei desorganizado ninguém chega a lugar nenhum. Então por que Deus coloca e chama isso aqui de lei? Porque sem isso a sua vida é desorganizada, desajeitada, e com ela se organiza e traz liberdade para o seu viver. Que liberdade? Você tem a liberdade de dobrar o seu joelho e ter certeza que Deus está te ouvindo, porque você encontrou essa liberdade na palavra, na verdade da palavra de Deus. Amém, irmão? Já estou passando da hora aqui. Deus te abençoe. Deus te recompensa. Vamos dobrar o joelho e falar com Deus. Você que tem o seu joelho bom, você que não consegue joelhar 1 hora porque você tem o joelho machucado, ou doente ou quebrado, fica em pé ou fica sentado, mas fica orando. Mas você que está em perfeita condição, irmão, por favor, ajoelha. Vamos orar só 1 hora, nós não vamos orar mais do que isso. Só 1 horazinha só e está bom demais.